Cumprimento a amada igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Amém. Já sou grato ao Senhor pela oportunidade que Ele me concedeu. Nós estamos retornando nessa casa chamada Casa de Oração. Agradeço a Deus pela vida do irmão Cláudio, do Alex, que nos fez o convite, nos confiou, está trazendo a mensagem do Senhor, o pastor Vanderlei, que eu estava procurando ele fazia tempo aqui dentro. Falei, na hora ele falou, o pastor vem aqui, eu falei, o pastor está lá atrás. Eu falei, ele está igual eu, de vez em quando eu vou nas igrejas, eu fico assim também, de 007, ninguém sabe que é eu lá. Quando procuro, eu já estou indo embora. Porque tem momentos que você quer ouvir, eu sei que eu vou, você está com oportunidade, então você vai meio que, como posso dizer assim, você vai meio diferente, né? Do que você costuma aí o povo não te conhece. Aí você fica lá só dando glória, aleluia, nós lá embaixo. Aleluias. Eu ouvi que o pastor estava comentando a respeito da abençoada ali e o filho dela, porém Deus me deu uma palavra diretamente para a senhora, né? Não deu nem a pregação não. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz no capítulo 12 que Pedro foi preso. Assim, quem lê conhece. Só que o versículo 5 diz que a igreja fazia oração, de contínua oração. Versículo 16, a Bíblia diz que Pedro já está fora da prisão. Pedro já está na porta onde eles estavam fazendo a oração e batia na porta, porque uma menina, uma jovem, ela ouviu a voz, reconheceu que era Pedro, porém ela ficou tão atônita, a Bíblia diz que ela não abriu a porta diretamente. Ela voltou e começou a falar para o povo que Pedro já estava na porta. Mas o povo não acreditava. Falava para ela que era o anjo de Pedro. Mas a Bíblia diz que esse versículo 16, que Pedro foi perseverante em bater na porta. Quando abriram a porta, todos ficaram atônitos, todos se espantaram, porque era Pedro que estava na porta. Então a Bíblia diz que Pedro, acenando um sinal, falou para que todo mundo, vamos dizer assim, ficassem quietos, e começou a anunciar para eles como Deus tirou ele da prisão. Glória a Deus, aleluia. 2012 eu tive pregando essa palavra. Tinha uma irmã num ciclo de oração. Nesse dia eu estava muito ruim, estava sem voz, estava com uma gripe muito forte. No entanto, que quando fizeram o convite para mim, eu fui não na intenção de pregar a mensagem, mas fui para adorar a Deus. Quando vieram fazer o convite, eu estava sem voz nenhuma. A irmã até se espantou, perguntou para mim. Eu falei, irmã, pode ficar tranquila que na hora que eu catar no microfone, você vai ver, vai voltar tudo. E ela se espantou mesmo, porque na hora que eu peguei no microfone, eu falei, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ela falou, olha aí. Eu falei, é Deus, irmã, a gente tem que ter fé, tem que acreditar no Deus que nós servimos. E naquele dia, a casa estava muito cheia. Um ciclo de oração, mano. Eu nunca vi um ciclo de oração tão cheio que eu vi naquele dia. E eu preguei essa mensagem. Tinha uma irmã lá, tinha ou não tem? Uma irmã lá, que ela passava por um período, e o filho dela estava na prisão. E o Cláudio congregou lá, ele sabe. Do lado esquerdo, era uma escada que subia, né? Para eles mexer com som e tal. Mas eu pregando a palavra de Deus naquele dia, eu vi como Deus me deu na visão, eu já não via mais aquilo que real estava ali, que era a escada, a porta. Eu via a cadeia, via o menino e via um anjo do lado, assim como eu estava pregando a palavra. E eu mencionei para ela, e naquele dia eu tremi muito. Deus me mostrou muita coisa, mas nítido, assim, é como eu estivesse vendo a irmã aqui. Era a mesma visão que ele estava me dando naquele dia. Então eu tremi muito para passar para a irmã. Mas eu senti na irmã, e Deus revela, né? Que ela ficou com incredulidade. Ela não acreditava. Entanto que eu disse para ela, eu falei, eu não sei quanto tempo você tem ouvido isso, mas porém o que eu estou vendo, eu creio no Deus que eu sirvo. Glória a Deus, aleluia. Fui para casa, entreguei, falei, do jeito que Deus fez com Pedro, ele vai entrar por essas portas aqui e todos nessa congregação vão se espantar.
fui para casa. A Bíblia diz no Salmo 86, versículo 17, que Deus, o salmista pede um sinal da parte do bem do Senhor. Irmão, nunca orei tanto igual eu orei naquele dia, para que Deus mostrasse um sinal na vida daquela pessoa, na vida daquela irmã. E naquele dia, isso foi numa quarta, quando foi num domingo, a esposa do Cláudio aqui me parou na rua e falou: por esses dias você Deus te trouxe uma revelação com o filho da irmã Nilza. Eu falei: foi. Ela falou: ele já mandou uma carta para ela dizendo que não aguenta e não quer mais saber dessa vida. Aí eu lembrei do sinal que eu pedi para Deus. Eu falei: o sinal já chegou. Passado 8 dias, foi na outra quarta, eu tive lá de novo. Ela estava com um sorriso até a orelha. Glória a Deus. E eu quieto no meu canto. Minha falou: não existe profeta na terra, porque meu menino já mandou uma carta para mim e não quer mais saber desta vida. Glória a Deus. Passado mais 3 dias, foi num domingo, eu fui num culto perto lá e terminou cedo. Eu passei na igreja deles. Aí, quando terminou o culto, ela me chamou: irmão César, senta aqui do meu lado. Meu filho está na minha casa. Eu falei: louvado seja Deus. Passei uma semana, irmã, pensa numa semana atribulada. Eu não queria mais saber de pregar, eu não queria mais saber de igreja, eu não queria mais saber de nada. Tinha congresso na igreja deles, eu lembrei. Me troquei, coloquei meu terno, peguei a Bíblia e desci. Um culto abençoado. Fiquei do lado de fora, tão cheio que estava naquele dia. Quando no final da pregação do irmão que estava pregando, fez o apelo. E naquele dia que fizeram o apelo, me chamaram, porque um homem se levantou no meio da igreja e foi até lá na frente. Foi o primeiro. Aí me chamaram, falou: irmão César, entra aqui. O meu irmão me disse: você sabe quem é aquele rapaz ali? Eu falei: não sei não. É o filho da irmã que você profetizou. Deus, através da sua vida, trouxe a revelação que ele ia sair e ia entrar por essas portas aqui. É ele que está lá na frente. Irmão, eu saí do lado de fora. Eu falei que eu não queria mais pregar, que eu não queria mais saber de igreja, mas eu estava dentro da igreja e Deus me levou naquele dia para mostrar que Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e o nome dele é glorificado. O que eu quero trazer nessa noite, tanto para a irmã que está passando por isso, como para vocês, que qualquer um está sujeito a passar uma situação dessa, com um ente querido, com um filho, seja quem for, que vale a pena você acreditar, tem que crer que Jesus continua sendo o mesmo. Ele fez com Pedro, e eu trouxe um testemunho para vocês que fez no filho da irmã, e pode fazer no filho dela, sim. Mas o negócio, agora nós vamos entrar na pregação. O negócio está: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não é assim? E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquele povo, ele orou por uma vida que estava na prisão, não era assim? E eles obtiveram a vitória. Mas sabe qual é o põe um parênteses aí com aquele povo? Não acreditou. Sabe por quê? Porque a menina não voltou lá e não falou para o povo que Pedro estava na porta. Tá nada, não tá. É o anjo dele que está lá. Vocês têm que orar e têm que acreditar. Vocês têm que crer. Ó, vamos orar e o menino vai ser liberto. Vamos orar, é 2, né? E os 2 vão ser libertos. Nós vamos orar e o milagre vai acontecer. Porque vocês estão numa campanha, não é assim? De oração. Se vocês estão numa campanha de oração, deixa eu falar uma coisa para vocês que Deus está trazendo aqui. Algo tem que acontecer ao contrário do que vocês estão orando, para manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo que ele leu, no versículo 1, que Salomão, ele antes orou, sacrificou, não é assim?
holocausto, sacrifício. Depois disso veio fogo do céu e encheu a casa do Senhor da glória. Não é assim? Encheu-se a casa do Senhor com a glória do Senhor, de uma tal maneira que o povo do lado de fora não conseguia entrar, porque grande era a glória de Deus dentro do templo. Aleluia, glória a Deus. Para depois realizar isso aqui. Então quer dizer, vocês estão numa campanha de oração. Quando nós oramos, não mexe com o céu só. Mexe com o céu, mexe com o inferno. Você dá uma cutucada lá no inferno. Então ele vai querer se manifestar para que o povo de Deus venha recuar. Mas não, o negócio não é recuar. Quando as coisas estão, o vento está ao contrário na sua vida, o negócio é avançar. Então quer dizer, tudo isso é permissão de Deus para chamar a atenção da igreja. Agora vamos ver. Questione ou adore. Vocês louvaram, não fui eu, mas foi vocês. Questione ou adore. E agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão questionar a Deus. Ponto de interrogações. Por que, Senhor, meu filho foi para lá? Por que aconteceu? A igreja mesmo. Mas por que, Senhor, nós estamos numa campanha de oração? E por que tem que acontecer isso? Questione e adore. E aí, vocês vão fazer o quê? Agora é com vocês, não é comigo, é com vocês. Vocês estão na campanha. Eu sou apenas o convidado. Aleluia, glória a Deus. Questione ou adore. O negócio é adorar. Não foi assim que foi louvado aí? Questione ou adore. Mas o negócio é adorar. Vocês lembram da palavra que eu preguei aqui a última vez que eu estive aqui? Alguém lembra? Paulo e Silas na prisão. Foi Paulo e Silas na prisão? Aquela pregação lá, não sei, eu estava até perguntando para ele quanto tempo fazia que eu tive aqui. Mas eu não esqueci daquela. E Paulo e Silas estavam na prisão. Mas os dois louvavam. Assim, orava e louvava. Teve que acontecer algo na vida deles, ao contrário do que eles nem imaginavam que ia acontecer, para se manifestar a glória de Deus, e por causa de uma alma. E não foi só uma alma naquele dia, foi a família toda do carcereiro. Então tem algo que acontece nas nossas vidas, que no presente momento nós não estamos entendendo nada. Só Deus e eu sei o que eu estou passando, irmão, faz meses. Uns negócios aí que é uma luta, é guerra espiritual. Que tem momento na minha vida que eu cheguei a parar dentro de um hospital. Mas lá dentro do hospital Deus se manifestou a glória dele. Um negócio aí que falaram que eu estava com suspeita até de infarto. Eu chorei muito. Meu pastor falou uma coisa, é verdade, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Eu comecei a ver minha piquititica, que tem 3 anos, mais velho, o outro que está para nascer. Falei, Jesus, suspeita de infarto. E eu falar, Senhor, não que eu não aceite, que tudo é permissão do Senhor. Mas as lágrimas desceram. Veio como um filme na minha vida, naquele dia, dentro do hospital. Mas tinha um seu Noel lá, do lado, e eu estava cheio de aparelho, não podia chegar perto dele. Mas eu falei, Jesus, tudo tem um propósito, né? Eu já escutei muito pessoas dizerem que vai para o hospital e ora e o milagre acontece. Seu Noel está aí desde uma terça, foi numa quarta. Desde a terça-feira com a pressão 20 por 7, 20 por 5. Falei, mas eu creio, nós vamos orar e o milagre vai acontecer. Sabe o que aconteceu, irmão? 6 horas, seu Noel foi embora. Glória a Deus. Tinha uma senhora na frente, tá com problema de intestino, já bem senhorinha mesmo. Eu tinha comentado com a minha esposa. Ela falou, eu já estou orando desde a hora que eu cheguei aqui. Eu falei, eu também estou orando. Ela, 7 horas, foi embora. Mas faltava o terceiro, que era eu, né? Sabe qual foi a minha resposta? Falou, se seu exame der aí uma alteração de novo, você vai ficar internado. Eu falei, Jesus. Ela olhou para mim com aquele barrigão e falou, filho, internado não. Não, eu creio que amanhã você vai estar em casa, hoje você vai sair daqui. Eu falei, irmã, seja feita a vontade do Senhor. Se ele achar por bem me internar, eu já estou entendendo o mistério, que eu vou ter que orar lá do outro lado e muitos vão embora. Agora, se ele quiser me tirar, ele me tira, mas esse, do lado esquerdo eu sorria, do lado direito a lágrima descia, porque eu não queria. Ninguém quer ficar. Eu nunca entrei dentro do hospital, já entrei, mas para orar, mas para ficar cheio de coisa igual eu fiquei, com negócio no meu nariz, nunca passei por isso. E eu olhava para ela, e
do lado direito eu descia, a lágrima descia. Muito interessante, né? Eu descia só do lado direito com a lágrima, do lado esquerdo eu dava risada. Eu falei, tá tudo uma maravilha. Ela tá mesmo, filho? Eu falei, tá uma maravilha, tá uma bênção. Oh, Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Quero sair desse lugar. Quando deu quase 8h30 da noite, o médico apareceu com um laudo e falou assim: o senhor quer a notícia boa ou o senhor quer a notícia ruim? Eu falei, chega de notícia ruim, pelo amor de Deus, doutor, eu quero uma notícia boa aí. Ele falou assim, o senhor está liberado, irmão. Eu arranquei aquele negócio com tudo. Ele falou, não, calma, não é assim. Eu falei, eu quero ir embora desse lugar aqui. Passar 2 dias, lá vai eu de novo. Voltei pro mesmo lugar. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu voltei, irmão, sentei que nem você, mas eu dormi. Sentei lá, esperei, falei, vai dormir, me escutar tudo bem, tá tudo bem aqui, eu já sei qual é o mistério, já estou entendendo já, então tá tudo beleza. Se for para orar, nós vamos entrar aí, vamos orar de novo. Mas, e não tinha nada. Deus começa a levantar os profetas que isso não era carnal, mas era espiritual. Então são guerras que Deus permite acontecer. Eu quero trazer para vocês, na memória de vocês, colocar na mente de vocês que tudo que acontece é permissão de Deus. Mas chamando a minha e a sua atenção, às vezes você parou de orar, às vezes você para de jejuar, às vezes você para de adorar, às vezes você para de louvar, às vezes você para de ler. Aí Deus fala, peraí que eu pego ela, peraí que eu pego ele. Você quer ver como ele vai orar? Você quer ver como ele vai louvar? Você quer ver como ele vai ensaiar? Você quer ver como ela vai adorar? Aí aperta o vaso. Mas de uma maneira que você não está esperando. A igreja aqui está em oração. Então você tem que entender que Deus permite todas as coisas acontecer para ele. Eles estão orando, eles querem ver a manifestação da minha glória, pois eu vou me manifestar. Mas vocês não estavam esperando uma notícia dessa, como eu também não estava esperando uma notícia falando assim para mim, você está com suspeita de infarto. Quase eu caí, quase eu tive um mesmo. Falei, quê? Você está com suspeita de infarto. Falei, mas eu com suspeita de infarto. Mas amém, já passou, glória a Deus. Mas eu quero dizer para a amada igreja, continue orando, continue sendo perseverante. Porque esse senhor estava escutando uma palavra abençoante. Esse dia não, foi ontem mesmo que eu estava falando para o Cláudio, que eu estava estudando a palavra para trazer para vocês nesse dia de hoje. E ontem eu passei algumas horas lá, orando a Deus e buscando na palavra o que eu tinha que trazer. Mas eu já estava lendo faz tempo. E cada vez que você vai lendo a palavra do Senhor, mais Ele vai te dando coisa. E isso já era quase 10h30. Eu falei, eu vou fechar a Bíblia aqui que eu preciso dormir um pouco, né? Porque senão eu não consigo trabalhar. Mas a palavra em Lucas capítulo 18, do juiz Inico, que o Senhor fala para nós sermos perseverantes na oração. E coisa boa é você orar. Mas é igual eu falei, quando você está em oração, irmão, o inferno também vai se levantar para que você venha fechar a tua boca, para que você não venha mais orar. Mas não desista, tem que ser persistente. Aquela viúva, ela foi persistente. Não justifica a minha causa, justifica a minha causa. Até que aquele juiz justificou a causa dela. Ele não temia nem a Deus nem o homem, mas ele justificou. E o Senhor trouxe de exemplo para que nós viemos ser perseverantes na oração. Seja nós como os mais velhos, adultos, ou os anciãos como as crianças. Nós temos que aprender a orar, a buscar a face do Senhor. Porque, aleluia, a Bíblia está dizendo aqui, por etapas, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí tem uma parada aí, porque tem uma vírgula, né? Assim, você está chamando pelo nome do Senhor. Aí ele diz assim, se humilhar. Sabe? Tiago 4,10, irmão. Nós vamos dar uma passeada, tá? Abra aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, o versículo 10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Não é assim? A Bíblia diz também, 1 a Pedro, capítulo 5 e o versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então isso é se humilhar. Ainda vai mais além, né? Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade.
Então quer dizer, quando nós ficamos ansiosos ou para comprar alguma coisa, ou para querer alguma coisa, você pode ver, muito raro dá certo. Porque você está tão ansioso para querer aquilo, que acaba alguma coisa atrapalhando. Mas quando você, trazendo para o espiritual, lança sobre o Senhor, é diferente. Porque você lançando, você descansa. E você se humilhando no tempo oportuno, Ele te exalta. Está passando por humilhação? Espera em Deus. Falta um pouquinho de tempo para o tempo dele te levantar, sair dessa situação e o nome dele ser glorificado, e o nome dele ser exaltado. Mas para isso, irmão, lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 3 de Daniel, também capítulo 10, Daniel também se humilhou. Glória a Deus. Porque Daniel estava num jejum já de 21 dias. E ele também se entristeceu, ele achava que Deus não ia responder a oração dele. Mas a Bíblia diz que em um certo momento o anjo desce e fala com Daniel e diz assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo, se eu não me engano é mais ou menos isso. Desde o dia do primeiro dia em que você aplicasse o teu coração e se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das suas palavras é que eu estou aqui. Mas Daniel entendeu que ele tinha que se humilhar perante o Deus Altíssimo, que ele ia ter a resposta, e ele teve a resposta, irmão. Então por que você acha que você não vai ter a tua? Porque a criança acha que também Deus não responde, porque Deus respondeu a oração de Ismael. Estava Agar e Ismael errante no deserto, e ali Agar ficou frustrada porque tinha acabado a água, ela não queria ver o filho dela morrer. E a Bíblia diz que ela toma um tiro de flecha, irmão, que aproximadamente, que eu aprendi aí, 700 metros de uma distância, para não ver a criança morrer. Mas a Bíblia diz que o anjo brada do alto céu, diz assim: Agar, porque choras? Foram ouvindo a voz do menino. Quero te dizer uma coisa e você não quer errar. Deus está ouvindo se você crê. Se não crê, depois que o pastor foi lá, aquele menino lá está orando. Glória a Deus. Aleluia. Está orando. Não, Deus não trazendo a revelação, está falando de menino. Glória a Deus. E ele é jovem, pelo que vocês falaram aqui, né? E jovem é um menino. E menino faz coisa de menino, irmão. Entendeu? Tem lá aquele nosso adversário que fica soprando no ouvido. Aí vem mais um para confirmar aquilo que está soprando no ouvido dele. Ele dá aquela vacilada e faz. Mas Jesus é presente, é socorro bem presente no momento da angústia. Eu levo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de quem? Do Senhor, que criou os céus e criou a terra. A Bíblia diz que Agar, agora Deus tira como se fossem as escamas do olho de Agar, e o poço está bem na frente dela. Glória a Deus. Quem garante para mim e para você que aquele poço já não existia lá? Mas Agar está com as vistas tão ofuscadas, irmão, porque quem está no deserto, irmão, até lá a tempestade é de areia, e areia ofusca os olhos e você não consegue enxergar direito. É igual eu, irmão, se eu tirar o óculos é só misericórdia, mas quando eu ponho eu vejo todo mundo nítido, irmão. É assim que anda no deserto, irmão, ele não consegue enxergar, irmão, direito, porque ele só está no deserto, ele só consegue enxergar no deserto. Por que o povo murmurava? Porque ele só via areia, irmão, não conseguia contemplar as grandezas que Deus estava fazendo. O maná caiu do céu, veio o cordeiriço, comeu carne, bate agora lá o cajado na rocha e da rocha sai água. Mas o povo não conseguia enxergar isso. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus ouve a oração, irmão. Mas o negócio é você orar, é você se humilhar perante Deus. Mardoqueu, não era assim? Mardoqueu, Amã queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele, ele não se prostrou. Vestiu de pano de saco, cobriu sua cabeça com cinza e estava lá de frente com o templo. 3 dias. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele agora é exaltado pelo próprio rei. E agora aquele que andava com saco, a Bíblia diz que ele começou a andar de cavalo do rei, com a roupa do rei e com a coroa do rei. O nome dele foi exaltado através de quem? Do próprio Jesus Cristo na vida dele. Mas para isso ele teve que se
Humilhar primeiro. Primeiro tem que descer. Quem quer subir, primeiro ele desce. Tem um povo aí que agora está tudo assim, né? Pula a parte de descer, ele já quer subir, né? Mas não quer descer. O crente que é crente, primeiro ele desce, irmão, para depois ele sobe. Porque ele espera o tempo oportuno de Jesus, irmão. Então espera o tempo oportuno de Jesus na tua vida, que é a melhor coisa que vocês fazem. É a melhor coisa que a igreja tem que fazer nos últimos dias. Esperar em Cristo, que Cristo vai fazer tudo por nós, como tem feito, irmão. Ele morreu na cruz. Foi por mim e foi por vocês. Não foi só por mim, foi por todos nós. Não foi só por todos nós, mas também por aqueles que estão na prisão. Porque não só está o dela lá. Tem muitos que estão lá. Tem muitos filhos de crente que estão lá dentro, irmão. Muito filho de crente que está lá dentro. Que se hoje uns irmãos estavam falando comigo, que a maioria que está do lado de dentro, tudo é filho de pastor, tudo filho de irmã do ciclo de oração. Por causa de alguma vacilada? Às vezes não, irmão, é porque é Deus que está chamando. Está orando, mas Deus quer mais ainda da igreja, irmão. E é isso que Deus quer nos últimos dias da igreja mesmo. A igreja com campanhas, irmão. Não com campanha disso aqui, chave de casa, chave de carro, mas com chave de salvação, chave de transformação, chave do que, irmão, que vai salvar, que vai curar, que vai libertar, de libertação. É isso que nós temos que fazer. Buscar tirar do lamaçal do pecado através de Jesus Cristo, mas com uma igreja com oração, com uma igreja que ora, que a igreja que ora, ela é vitoriosa, irmão. A igreja que não ora, irmão, não tem vitórias. Fala para mim que ele não tem nada, é mentira. Mas uma igreja que está constante em oração, irmão, ela é vitoriosa sim. A casa pode estar vazia, mas de repente ela enche de tanta alma que o pastor aqui, ele anda com um sorriso, irmão, de um lado para o outro, que ele não aguenta. Que tanta explosão, mas é por causa do quê? Que antes ele dobrou o joelho e orou. Eu aprendi algo, e é uma grande verdade. Pegamos um ônibus, né, assim, para se locomover de um lado para o outro, né, assim, quem não tem carro, ou quem guarda o carro na garagem para ir trabalhar, não é? Aí nós damos umas pescadinhas, né, eu já pesco até uns tubarão de vez em quando eu estou indo para o serviço. Mas o interessante é que nós despertamos quando está chegando próximo do ponto que nós vamos descer. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos e levantamos, né, assim, desperta, depois nós levantamos, daí depois faz o quê, né, dá o sinal, e depois faz o quê? Então, irmão, desperta, levanta e desce. Crente tem que andar assim. Primeiro ele desperta, irmão. Depois ele se levanta. E depois ele desce. E quando ele desce, irmão, a resposta sai lá do céu. Quem foi? Está na Bíblia, irmão. Lucas capítulo 1, versículo 19. Eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus todas as coisas, e vim te trazer boas novas. Ele falava com Zacarias. Sabe por quê? Porque naquele dia Zacarias estava no templo. Ele tinha descido. Ele estava em oração e viu o anjo. E o anjo falou com ele. E a mulher dele era estéril. Mas João Batista nasceu ou não nasceu? Nasceu. João Batista nasceu ou não nasceu? Mas porque ele estava em oração. Daniel, antes de ir para a cova dos leões, ele soube uma notícia. Durante 30 dias, homem nenhum vai fazer oração ao teu Deus. A Bíblia diz que Daniel, ouvindo isso, aí que ele orou mais ainda. Ele falou: não é para fazer oração não? Tá bom, peraí, vou abrir primeiro a janela. Abriu a janela. E a Bíblia diz que as janelas eram abertas para a banda de Jerusalém. Aí ele falou: tá bom, vamos ver se eu não vou orar para Deus não. Abriu. Quando abriu a janela, ele começou a orar de dia, de tarde, de noite, de dia, de tarde, de noite. Aí o povo olhou e falou: esse homem, em vez de parar, agora que ele continuou. Vamos lançar na cova dos leões. Aconteceu alguma coisa com Daniel? Não. Nada. Nem o fio de cabelo da cabeça de Daniel o leão tocou. Mas por quê? Oração. Crédito no céu, irmão. Ele poderia ter parado. Ele falou: não, foi feito um decreto pelo rei. Então se o decreto foi feito pelo rei, eu vou recuar. Pelo contrário, ele falou: agora que eu vou avançar. E deixou a janela aberta para todo mundo ver mesmo. Estou orando para o Deus vivo que eu sirvo. Estou orando. Porque tem crente nos dias de hoje que nem de saldo capaz do Senhor. Porque tem vergonha. Essa é a realidade. Tem, que no serviço tem, em qualquer lugar tem aí. Irmão, pega aqui, dá licença, né? Pai do Senhor Jesus, irmão. Tem uns não, que você dá Pai do Senhor. Me fizeram isso aí esses dias. Eu fui, irmão, Pai do Senhor Jesus, não. Eu falei assim, Jesus.
Olha aí. Você conhece, eu que você conhece. Vocês dois conhecem. Eu olhei para aquilo e falei, ô Jesus amado, agora a paz do Senhor mudou, agora é? Mudou o negócio. Modernismo agora. Né? Sai fora da igreja esse modernismo aí, eu não quero. Porque é tão, né, gostoso você dar a paz. Um testemunho. O que aconteceu comigo? Eu estava indo com, não nesse agora, um serviço, atravessando uma ponte grande de Guarulhos, com roupa de serviço, vi uma irmã de lá para cá, ela passou por mim e falou assim, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu varão. Eu falei, Jesus, a paz do Senhor, minha irmã. Irmão, mas naquele dia, eu passei um dia tribulado, mas a paz do Senhor estava comigo. Eu falei assim, como é que ela sabia que eu era irmão? Porque eu estava com roupa de serviço. Mas eu acreditei, porque Deus sabia a situação que eu estava naquele dia. E deve ter tocado no coração e falou, só salta ele com a paz do Senhor Jesus. Só isso, só. É só isso que ele precisa. E ela saudou, foi obediente. Por isso mesmo ela foi obediente, o negócio, o milagre aconteceu. Porque eu passei um dia abençoado. Escutei muita coisa, mas a paz do Senhor estava dentro do meu coração naquele dia. E o nome do Senhor foi glorificado. Nesses dias atuais que nós estamos vivendo, irmão, a igreja tem que fazer o que está escrito aqui. Se humilhar. O negócio é se humilhar. E depois é orar. E agora vem a terceira, buscar. Porque primeiro você já se humilhou. Eu não sei que foi pregado quintas atrás, mas eu quero saber da de hoje. Primeiro a igreja se humilha, depois ela ora e depois ela busca. E toda a Bíblia diz lá em Mateus 7:7, aquele que pede, recebe. O que busca, ele encontra. E o que bate, abre-se-vos-á. O que vocês estão pedindo nessa noite? Agora, se creres, verás a glória de Deus. Foi falado aqui sobre Lázaro. Marta, Marta, não disse eu a ti? Se creres, verás a glória de Deus. E aquele homem já estava morto há 4 dias. E quem está morto, irmão, está no meio da escuridão, porque ele estava num túmulo, não era assim? Mas a Bíblia diz que Jesus manda tirar a pedra. E agora aquele que está em trevas vem para luz. Irmão, quem está encarcerado está em treva ou está em luz? Está em treva, irmão. Mas quando a cadeia se abre, ele sai das trevas para luz. É igual Pedro, Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz que ele estava no interior do cárcere e era escuro. Mas ele tinha algo dentro da vida deles diferente daqueles outros presos, que só fazia diferença. Porque a luz andava com eles e a luz era Jesus Cristo. Quero te dizer que essa luz está aqui neste dia de hoje. Aleluia. E está dando herança nesta noite aqui. Saia da treva e venha para a luz, porque é eu que estou te chamando. E quando Jesus chama, a Bíblia diz que naquele tempo que aqueles mortos morriam, eles eram embaixados, era como múmia. E agora você me explica como pode uma múmia andar? Eu te explico, no nome de Jesus. Ela tem até que flutuar, mas que ela sai do túmulo, ela sai. E ela sai para a glória de Deus. Porque no capítulo 12, irmão, sabe o que aconteceu? Foi que tinham dado uma ceia lá no capítulo 12 de João. Aleluia. E sabe quem estava sentado na mesa com Jesus? Lázaro. Ceando com Jesus. Então vocês têm que acreditar quando vocês buscam, porque vocês estão buscando a presença de Jesus. Quando vocês estão se humilhando, é na presença de Jesus. Quando vocês estão orando, está orando para Jesus. Porque o povo chama nós de doidos. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus que nós não conhecemos, que nós conhecemos através da Bíblia, mas nós não conseguimos ver e apalpar como eles apalpam aquelas imagens feitas por mão de homens. Mas nós cremos num Deus invisível, tão grande, mas cabe na palma do meu coração através da palavra dele. Porque ele é a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. E quem é a palavra? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai até o Pai se não for por Jesus. Mas uma igreja que está buscando a Jesus, ela tem resposta.
E a resposta é essa, da parte de Jesus para vocês. Se humilha, ora, busca, que vai me encontrar. E toda a Bíblia diz que todo que se achega até Deus, Deus se achega até ele. Amém. Glória a Deus. Mas sabe o que afasta nós de Deus? Isaías 59, versículo 2. As iniquidades e as transgressões. Isso faz com que nós se afastemos do Senhor, que é os pecados, né? Os deslizes que nós demos. Mas interessante que o salmista também, ele era errôneo. Mas ele sabia se chegar até Deus, e Deus perdoava os pecados dele, e ali mudava a história do Senhor dele. Não era assim? O Senhor mudava a história dele. E nesse dia de hoje, eu acredito e creio que o Senhor está mudando história de vidas aqui. E Ele não está de brincadeira não. Satanás também não é brinquedo não, viu? Tem um povo que acha que fala, Satanás está debaixo do meu pé. Só não estou dando o nome de Jesus, viu? Porque o gigante Golias, a Bíblia diz que só o nome já falava tudo. Ele era um gigante, viu? Mas sabe o que ele viu na vida de Davi, irmão? Ele viu o Espírito Santo do Senhor. Mas mesmo assim ele afrontou a Davi. Ele queria atormentar para ver se Davi ia recuar. Mas a Bíblia diz que cada vez que o gigante se avançava até Davi, Davi apressadamente também avançou para cima do gigante. Isso é o dever da igreja. Quando você recebe uma notícia ruim que bate no teu ouvido ou bate na tua porta, você fala, agora Senhor, o que nós vamos fazer? Faça que nem o rei Josafá, irmão. Ele ouviu lá a notícia ruim que vinha um grande exército contra a vida dele. Mas sabe o que ele fez? Ele entrou no templo e foi orar. Ele foi se humilhar. Ele foi buscar a voz do Senhor. Sabe que desce agora o Espírito Santo e começa a falar com a igreja. Ele fala assim, crê também no seu Deus e estareis seguros. Crede no seu profeta e prosperareis. E sabe o que aconteceu? Põe os levitas na frente, rei Josafá. Você vai ver o que eu vou fazer. E apenas ouve. E eles começaram a louvar. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que aconteceu? Não tinha mais uma alma vivente. Todo aquele exército foi exterminado. Rei Ezequias também recebe de Senaqueribe uma carta ameaçadora, querendo afrontar, mas ele não estava afrontando o rei Ezequias, mas estava afrontando o Deus vivo do céu. A Bíblia diz, irmão, que o rei Ezequias vai para o templo e apresenta, e orando, apresenta a carta ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que apenas um anjo Deus envia e mata 185 mil homens. Um anjo, irmão, você tem noção do que é isso? Um anjo do Senhor mata 185 mil pessoas. Fique imaginando aí. Imagine isso aí. Sabe por quê, irmão? A Bíblia, quando é mencionada daqui de cima para vocês, você tem que entrar no texto, você tem que fechar o olho, você tem que imaginar a cena. É a mesma coisa. Esses dias nós estávamos pregando quando Jesus foi para o Getsemane, quando ele estava lá com todos Pilatos. Qual é a palavra disso? Pilatos. Pastor lembra, sabe, né, pastor? É pastor Pilatos mesmo, né, pastor? É isso mesmo, né? E estavam lá o povo e Pilatos. Solta Barrabás ou solta Jesus? Eles gritaram o quê? Solta Barrabás. E com Jesus faz o quê? Crucificam. Eu entrei naquele texto. Agora você imagine, Jesus veio para pregar a palavra do Senhor. Como um homem, ele estava pregando a palavra de Deus e mandam crucificar. Mas sabe por quê? Pela minha vida e pela sua. A Bíblia diz que ele não respondeu nada. Ele foi quieto como ovelha, né, que vai para o matadouro. Agora, a cruz pesada, eu comecei a analisar aquela cruz, irmão, era o meu pecado e o seu. Por isso que ela se tornou mais pesada ainda. Que só teve um que segurou aquela cruz, que foi o Cirineu. Não é assim? Cirineu foi lá, e quando os soldados pedem para o Cirineu levar aquela cruz, mas lá no alto, lá no monte chamado Caveira, a Bíblia está nos dizendo, e eu aprendi com os irmãos aí, que a cruz de Jesus era diferenciada, ela era maior. Mas eu entendi
que a cruz também não era para ele. A cruz era para Barrabás. Então quer dizer que a estatura de Barrabás, em corpo e humano, a estatura poderia ser maior, ele era maior do que Jesus. Mas Jesus levou aquela cruz por causa de mim, por causa de você. Aí entra isso aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu vou ouvir dos céus a oração. Porque o versículo diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É desse lugar aqui que você está. Agora, quem disse que Deus não está ouvindo a tua oração? Quem disse que Deus não ouve você pela madrugada? Quem disse que Deus não ouve você no seu serviço? Quem disse que Deus não ouve você caminhando no meio da rua e você falando e o senhor está achando que você está doido? Está doida, está falando sozinha. Está nada, irmão. Você está falando com Jesus. Você está falando através do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nessa minha caminhada. Olha que estão dizendo de mim. Olha que estão falando comigo. E a pessoa, olha, essa aí agora está doida mesmo. Eu sou doida mesmo. Estou doida por Jesus. Você não vai fazer nada. Mas Jesus, aquele que eu estou falando, ele faz. E você quer acreditar que ele vai fazer? Pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Vem e vê. Aí você vai dizer para ele: vem e vê. Aí você traz ele aqui, ó, e Deus realiza um milagre na vida dele e ele fica tonto. Tinha uma drogada, ex-drogada lá no bairro, lá, a Daiane, que muitos anos nós temos falado de Jesus para ela. E por esses dias, numa quinta-feira que passou, aleluia, eu estava na porta como porteiro e ela passou. Ela: oi, irmão, tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Eu falei: mas e aí? Que aí nós entramos na linguagem deles, né, meu? Eu também já fui desse movimento. Eu falei: mas e aí? Como é que vai ser? Ela falou: o culto começou agora? Começou, então eu vou entrar. Eu falei: então entra que as portas estão abertas. Entrou, o irmão pregou. Quando fez o apelo, foi lá na frente. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. No outro dia, o ciclo de oração, ela estava presente lá. Porque nós estamos numa campanha: filhos, mães de joelhos e filhos de pé. Aleluia. Então está lá em Efésios capítulo 3, versículo 14: por esta causa me coloco de joelhos perante ao Pai. Coloca de joelho perante ao Pai. Aí quando foi de ontem, na terça-feira, irmã, sabe o que aconteceu? Toda contente, chegou lá para mim e falou: irmão, olha aqui a carteira dela. Olha aqui, ó. Um dia que eu fui na casa de Deus, eu vou começar a trabalhar na Chevrolet. Eu falei: ó, ela toda contente, eu bem sério. Falei: é, né? É. Falei: imagina, um dia ele fez isso na tua vida, agora imagina que ele quer fazer o restante dos dias. Aleluia, glória a Deus. É, né, irmão? Ela já cruzou os... É mesmo, né, irmão? Falei: não é, fica só por um dia não, tá? Falei: que você volte. Faça que nem um leproso que voltou. 10, 9 foi embora, mas um só voltou para adorar. Não esqueça que é Deus que está fazendo. Não se esqueça que é Jesus que está fazendo a tua vida. Amém, irmão? Falei: pois hoje você já não está na igreja. Não, eu tive que resolver o negócio. Falei: então continua, não só resolvendo, mas volta para agradecer, para adorar, para louvar e agradecer o nome dele. Você dá uma cutucadinha também, porque, né, se não dá aquela balançada, eles voam e não voltam mais. Faz que nem os 9 leprosos lá, vai e não volta mais. E o pastor sabe, não é mesmo, pastor? Vai e não volta mais. Porque aí já conseguiu a bênção, aquilo que ela queria. E currículo de 1 ano atrás, viu? Ela falou para mim: ó, de 1 ano atrás, meu irmão. Eu falei: para você ver que Jesus faz. Então quer dizer, isso é um testemunho que eu estou trazendo para vocês, que o nosso Deus, irmão, se ele faz lá do lado do Cangaíba, ele faz aqui também. Porque eu vi muita coisa já aqui, só em um dia que eu tive aqui, lá da vez que eu preguei aqui. Eu vi o amor do Senhor, eu vi Deus salvando, eu vi aquele homem ali que agora lá já está dando saudação. Que quando eu entrei, eu falei: eu conheço você, hein? Você, eu te conheço. Aleluias. E você não é bom nós ver isso aí? Então vocês têm que pôr na mente de vocês que Jesus não mudou. Jesus continua sendo o mesmo. Ele operou lá atrás, há 2000 anos atrás ou mais, irmão. Quando Lázaro saiu para fora, ele opera nos dias de hoje também, irmão. Ele opera, irmão. Nós somos um milagre na mão do Senhor. Tudo ex-drogado, ex-cadeiro, aqui está ex-drogado, já fui preso, mas nós estamos no altar do Senhor junto, irmão. Aleluia. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao primeiro dia ele morreu, mas ao terceiro ele
ressuscitou, irmão. Então quem disse para você que Jesus não vai fazer é mentiroso, é Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Porém Jesus veio dar vida e vida em abundância. Recebe esta vida neste dia de hoje. Aleluia. Recebe em nome de Jesus, irmão. Aleluia. Nós temos que andar, irmão, crendo. Não é assim, varão? Nós chamamos de missionária, que eu não esqueci da profecia. Aleluia. Nós temos que andar, irmão, crendo. Aleluia. Que Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua operando sinais, prodígios e maravilha. Esses dias eu estava orando a Deus. Lá na igreja primitiva, no capítulo 2, diz que os apóstolos seguiam sinais, prodígios e maravilhas através da vida dos apóstolos, não é assim? E eu falei, Jesus, esses sinais tem que acontecer nos dias de hoje também. Tem muito crente dentro das igrejas desacreditado, que Jesus não faz mais, que Jesus mudou, que Ele só operou no passado, ou operou na minha vida e não opera na vida dele. Tem que parar com esses pensamentos que não é de Deus. Jesus continua operando na sua vida assim, por mais que você tenha passado dificuldade, por mais que você tenha vindo numa campanha, aí acabou uma campanha, você está fazendo outra, mas eu não estou vendo nada. Irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vê com os olhos carnais, ele é para ver com os olhos, irmão, espiritual. Peça para Deus mostrar para você o espiritual, porque o carnal, irmão, você só vai ver erro em mim, vai ver erro em pastor, mas o espiritual, ele vê na vida da pessoa Deus, eu vejo na vida dela Deus, eu vejo na vida dele Deus, eu vejo as qualidades do Senhor, porque é assim que Jesus olha. Quando foi ungir a Davi, o primeiro veio um robusto, um grandão, um homem que ia para a guerra. Aí Samuel fala, é esse aqui. Mas Deus olhou lá de cima e falou assim, não vai por esse, porque esse eu tenho rejeitado. Aí olha o outro, é esse aqui também, não é esse. Agora passou todos, mas faltava um que estava apacentando ovelhas. E o que eu aprendi, irmão, que naquele tempo, quem apacentava ovelha era rejeitado até pela própria família, irmão. Aleluia. Mas Deus não rejeita. Deus pega esse que é desprezado, é rejeitado pela sociedade, dá um banho do sangue dele, enche da presença dele e vai para sentar no meio dos príncipes, do príncipe do seu povo. Aí Deus fala assim na palavra dele, eu não vejo como vê o homem, porque eu vejo o coração, e sararei a sua terra. Fecha o versículo, não é assim? Terra, coração, terra desconhecida, que só Deus conhece. Deus conhece a intenção do teu coração, Ele conhece os quadrinhos do teu pensamento, Ele conhece lá dentro da cadeia os pensamentos das pessoas, a intenção do coração, as maldades, aleluia. Mas Ele também conhece um coração quebrantado e contrito ao qual Ele não rejeita. Aquele também que está lá preso, irmão, Ele contempla a vida dele. Aquele que está no hospital, aquele que está na rua, Ele contempla, aleluia, por algum deslize, foi parar numa situação dessa. Mas ele olha, porque a Bíblia diz que ele se inclina para ver o que está acontecendo entre os céus e a terra, e ele se inclinando. Então quer dizer, se ele está se inclinando, ele se coloca de pé no trono dele e se inclina para ver o que está acontecendo. E olha essa igreja e fala, estão adorando, estão me buscando, estão se humilhando, então estão se convertendo dos seus maus caminhos. Então eu vou ouvir a oração que sai daquele lugarzinho. Desce lá, Gabriel, desce lá, Gabriel, desce lá, Gabriel, glória a Jesus Cristo. Sabe quando nós se converte dos nossos maus caminhos, irmão? Conversão, aleluia. Conversão é um carro que está indo para cá, ele vira para a esquerda ou para a direita e volta, não é assim? Saulo estava indo para Damasco, não era assim? Os irmãos pastores, não era? Saulo não estava indo para Damasco, mas para quê? Para matar e para prender crente, para aquele que pregava a palavra do Senhor, aleluia. Mas ele deu de cara com o próprio Jesus. Agora aquela caminhada de Saulo se converte. Conversão de Saulo, coisa interessante. A Bíblia diz que ele foi para matar, mas bate de frente com aquele que ele estava perseguindo. Porque quando estão te perseguindo, não estão perseguindo a você, estão perseguindo ao próprio Jesus Cristo. E Jesus dá um jeitinho naquela pessoa.
Mas o jeitinho do Senhor é coisa linda, irmão. Porque se fosse nosso jeito, nós queremos. Mas o jeitinho de Jesus é diferente. O jeitinho de Jesus, irmão, ele converte aquela pessoa. Olha que maravilha. Deus, aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que agora Saulo fala: mas quem és tu, Senhor? Ele falou: sou Jesus, aquele que você persegue. E a Bíblia diz que agora ele fala: vai para a cidade, mas não menciona o que ele vai fazer lá. Vai lá que eu vou te falar o que você vai fazer lá. Vai embora. Agora tem Ananias, um profeta. Aleluia. E Deus chega nele, Jesus fala com ele: vai a Damasco, a cidade, a rua chamada direita. Deus sabe o teu endereço, viu? Se vocês quiserem confirmar, está aí. Aleluia. Vai a rua chamada direita, na casa de Judas, que tem um homem por nome Saulo, que ele está orando. Aleluia. E ele viu em visão que um homem chamado Ananias ia colocar a mão nele e ele ia voltar a enxergar. Porque quando ele viu Jesus, ficou cego. Agora Ananias questiona Jesus: Senhor, eu tenho ouvido quem é esse homem aí. Ele tem destruído, estou falando as minhas palavras, o teu povo. E agora o Senhor me manda eu ir para lá. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. Ananias, vai. Aleluias. Errado aí no nome, vocês não ouviram. É Ananias mesmo, pastor? Estou certo? Aleluia, porque o homem é, o Espírito Santo não, né? Mas o homem é falho, né? E ele vai. Sabe o que ele diz? Qual é a primeira palavra? Irmão Saulo. Vocês vão entender o que eu vou falar. Irmão Saulo, eu estou aqui porque o Senhor me enviou aqui para colocar a mão em você. Você vai enxergar e vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Pastor, olha do Senhor. O Senhor vai voltar lá. O Senhor vai pôr a mão lá e eles vão enxergar. Depois de enxergar, vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Diz o Senhor para o Senhor: se eles não saírem amanhã, até amanhã, o Senhor vai voltar lá, no lugar onde eles estão. Vai orar, as escamas vão cair, vão ser cheios do Espírito Santo do Senhor. E sabe que a Bíblia nos diz, irmão, que Saulo agora estava no meio dos discípulos, aleluia, pregando a palavra de Deus. Vocês perderam o tempo de dar glória. Deus quer fazer uma obra na vida deles e vocês não estão entendendo nada. Aleluia. O leque, irmão, foi aberto para mim bem nítido, irmão. É obra, meu servo, que eu tenho na vida deles. É obra, não vai descer. Tem pessoa que vai descer, não vai descer. Tem pessoa que ia morrer, não vai morrer. Mas eu estou dando vida, dando vida. Porque, irmão, essa carabassubi canta quem foi Saulo. Agora foi transformado até o nome para Paulo. E foi um grande profeta, foi um grande apóstolo, o homem que mais pregou para os gentios. Irmão, tem recompensa do céu para você sim, porque você está se humilhando e você está orando. Tem recompensa do céu nessa noite aqui. O negócio é acreditar, irmão. Aleluia. Pode chorar, bota glória, bota aleluia. Glória a Deus. Se eu soubesse, eu estou com frio, irmão. Mas quando eu estou na presença de Jesus, aí o Espírito Santo nos acresce. Não era nada disso que eu ia falar, porque estava tudo aqui que eu tentei ter passado a noite também, tanta noite ontem. Mas Deus muda as coisas, irmão. Aleluia. Eu nunca gostei de fazer esse negócio por causa que eu sei disso. Quando você faz um negocinho desse aqui, como é que é o nome do negócio? O sponsor, o irmão é teólogo, já sabe disso. Deus muda toda a situação. Aleluia. Eu escrevi um monte de coisa aqui. Aleluia. Um monte de passagens da Bíblia que Deus foi me dando. Mas quando chega aqui, comecei dando testemunho. Aleluia. Não me enrolou com algo que aconteceu com a irmã. E nem tinha passado isso ontem à noite na minha mente.
Mas porque é Jesus, irmão. Ele fala, você pode escrever por seu conhecimento, mas o que eu quero falar é isso nessa noite aqui. Então o que ele tem para dizer para a amada igreja, que o meu tempo já acabou, irmão, é isso. Que você continue se humilhando, que você continue buscando a face do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem um algo a realizar nessa igreja aqui. Já foi falando isso aqui através da minha vida mesmo, não sei em outra, irmão, estou lembrando de mim, que Deus tem um algo muito grande a realizar aqui, que as portas são pequenas, o espaço é pequeno, Deus quer alargar as tendas, Deus quer crescimento, mas para isso, irmão, tem que acontecer acontecimentos, irmão, para vocês, irmão, buscar cada vez mais. Não que vocês não estejam buscando, mas voltando a falar para vocês, vocês estão em campanha de oração, e para uma oração ser respondida, algo tem que acontecer de diferente, irmão. Tem que dar a sacudida dos alicerces, e para sacudir alicerce de crente, irmão, é só Jeová, e Jeová sabe sacudir, porque Ele não deixa cair, e se cair Ele levanta. O cair do homem é o levantar de Deus, irmão. Tenha isso na tua mente, no teu coração. Não, eu vou continuar na campanha, eu vou continuar orando, o meu filho vai mudar, a minha esposa vai mudar, o meu esposo vai mudar, o meu familiar vai mudar, o meu vizinho vai mudar, o meu bairro vai mudar, São Paulo vai mudar. Eu tenho que acreditar. É isso. Glórias a Deus. Eu vou ser batizado com o Espírito Santo, sim. Eu vou pregar a palavra do Senhor, sim. Eu vou levar, mas eu tenho uma voz de... Como é que fala? Tá cara rachada. Mas Jesus vai aperfeiçoar, irmão. Nunca fiz aula de canto. Nunca fiz, mas quando eu me converti, ele louvou um hino. Eu falei, eu cantava muito esse hino. Aleluia. E foi um dia que me colocaram no altar pela primeira vez. E eu não me lembro, eu lembro que era do Diante do Trono. E eu peguei naquele microfone e eu comecei a louvar. A evangelista que cuidava de mim, ela dava tanto pulo e tanta glória que quando terminou ela falou assim: agora eu sei que verdadeiramente Jesus é na sua vida. Agora eu sei que o plano do Senhor é grande. Agora eu sei o teu chamado, e você foi chamado para louvar. E as lágrimas dos meus olhos, irmão, nem pensava um dia nisso na minha vida. Eu cheirava só cocaína, e o meu negócio era cocaína e zoeira e cocaína e mulherada e tudo essas coisas aí. Mas nunca imaginava que um dia eu ia estar dentro da casa de Deus, eu ia estar louvando o nome dele. E hoje, irmão, a promessa aumentou. Ele falou que eu ia ser pregador. Estou eu pregando para você através de Jesus Cristo, através da palavra dele. Irmão, então vocês têm que acreditar, vocês têm que crer que o seu filho, a sua filha, ela tem promessa, então vai se cumprir. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração para Jesus. Aleluia. De agradecimento por essa oportunidade que Ele nos concedeu neste dia de hoje, irmão. Porque, como muitos sabem, muitos desceram a seu futuro. Já foi falado isso aqui, quando você liga a televisão é só tragédia. Eu nem assisto mais isso. Eu prefiro colocar no R.S. Soares e ouvir palavra de Deus do que ouvir notícia ruim. Mas nós também temos que viver a realidade. Jesus está voltando e os sinais estão aí para todo mundo acreditar, irmão. E crente tem que crer que Jesus está voltando. Tem crente que já nem acredita mais nisso. Ah, Jesus não voltou até agora, não vai voltar mais, irmão. Pode voltar para você, só particular. Só em particular. E aí, como é que vai fazer? Não é assim, mano? Pode vir em particular. Aleluia, eu não estive no hospital, mas se ele recolhe ali na hora. E aí, como é que faz? Não é assim? E muita gente está desacreditada que Jesus Jesus vai voltar agora. Ele vai pegar essas pessoas mesmo, é de surpresa, irmão. Aleluia, pegou as 5 virgens lá. Não tinha mais azeite, irmão. Aleluia, a lamparina podia ser apagado, mas 5 era bem ligeirinha. 5 falou: o quê? Vou levar azeite de reserva. Eu não sei que hora ele vai chegar. Mas todo mundo, a Bíblia diz que todos dormiram, irmão. Todas adormeceram, às 10. Mas quando gritaram: o noivo vem aí, as 5 levantaram bem bonitinha. Eu já estou preparada. Então nós temos